Na pergunta 549 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um estudo sobre a questão dos pactos com espíritos inferiores. E Allan Kardec perguntou aos espíritos: há algo de verdade nos pactos com os maus espíritos? E os espíritos responderam: não há pactos, porém há naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, quer atormentar o teu vizinho e não sabe como fazer? Então chama por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus intuitos. Mas não se segue que o teu vizinho não possa se livrar deles, por meio de uma ação contrária e pela ação da sua vontade. Aquele que procura praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. O fato de o homem às vezes ficar na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo de natureza má e espíritos maldosos. E vamos então à análise desse trecho do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz um estudo sobre a natureza dos chamados pactos com maus espíritos. Os espíritos esclarecem que, na verdade, não existem pactos formais com esses espíritos. Em vez disso, o que ocorre é uma afinidade entre pessoas de natureza má e espíritos inferiores, que compartilham intenções malignas. Não existem pactos formais com maus espíritos. A ideia de um pacto é mais uma alegoria do que uma realidade. Pessoas com intenções malignas atraem espíritos inferiores que têm os mesmos objetivos. Essa afinidade é o que se chama de pacto. A dependência dos espíritos inferiores surge quando uma pessoa se entrega a maus pensamentos e intenções, não por acordos explícitos. Mesmo que uma pessoa seja influenciada por espíritos inferiores, ela pode se livrar dessa influência através de ações contrárias e da força de vontade. Espíritos inferiores precisam de pessoas com más intenções para realizar seus próprios objetivos malignos, criando uma relação de dependência mútua. A ideia de um pacto com o diabo ou com maus espíritos é um conceito popular que muitas vezes é retratado em lendas, histórias e até em algumas tradições religiosas. No entanto, segundo a perspectiva apresentada pelos espíritos, essa ideia é simbólica e não literal. Quando uma pessoa tem intenções malignas, ela naturalmente atrai espíritos que compartilham dessas mesmas intenções. Esses espíritos inferiores não precisam de um pacto formal. Eles são atraídos pela energia e pelos pensamentos negativos da pessoa. A relação que se forma é baseada na simpatia e na afinidade de propósitos. Por outro lado, a pessoa que se vê influenciada por esses espíritos pode se libertar dessa influência. Isso pode ser feito através de ações positivas e da força de vontade. A prática do bem e a manutenção de pensamentos positivos afastam os espíritos inferiores, que não encontram mais um ambiente propício para suas intenções malignas. Portanto, o pacto é, na verdade, uma metáfora para a relação de afinidade entre uma pessoa de natureza ruim e espíritos maldosos. Não é um acordo formal, mas uma consequência natural das intenções e pensamentos da pessoa. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.